Você ficou com várias dúvidas? Nossa, um monte de dúvidas. Pessoas, Você trouxe eu vou as gravar dúvidas? para a gente poder registrar as dúvidas e os esclarecimentos, tá? Tá bom. Eu vou mutar, gente. Não, deixa o Ronaldo falar que ele tá com dúvida. Tá. Não, quando terminar a gente desenvolve. É que eu... Não, mas a intenção é a gente tirar as dúvidas. A intenção é tirar dúvida. Isso Tanto aí. da minha aula quanto da aula da professora Márcia. Possivelmente vocês não estudaram a aula da professora Márcia ainda, né? Então, a gente tira a dúvida na semana que vem dela. Se alguém tiver dúvida, a gente tira. Se não, a gente tira semana que vem. Como semana que vem, a gente pode tirar a dúvida também da aula de nervos cranianos. Sim. Não tem problema. Não, sem problema. Nós podemos começar hoje. A gente pode começar hoje. Quem for estudando, a gente vai tirando dúvida semana que vem também. Entendeu? Pode ser, Márcia? Pode sim. Ou você tinha preparado, você vai começar a falar alguma coisa? Não, né? Não, a minha proposta hoje era mais tirar dúvida, falar um geralzão sobre a vascularização, porque a aula está disponibilizada lá no sistema, né? Ronaldo, vou te mutar um pouquinho. Eu ia mutar aqui, mas não sou eu que sou o coordenador da sala, sabe? Então pode fazer a sua parte, Márcia, aí no final a gente tira dúvidas. Olá, boa noite, Antônio. Então, nessa primeira aula de vascularização, eu expliquei mais sobre as diferenças das características do sistema arterial e das características do sistema venoso. Né? Falei também um pouco da dinâmica dos capilares. Sendo que a parte... primeiramente, então, eu fui falando do sistema arterial, né, das características da parede dos vasos, recordando que a parede dos vasos apresentam 3 camadas, né, que é a túnica íntima, a túnica média e a túnica externa. A túnica íntima, que é a parte interna, a camada mais interna, a porção mais que está em contato direto com o sangue, ela é formada, por sua vez, por 2 camadas. Eu vou colocar aqui os slides, eu vou compartilhar aqui, que acho que vai ficar mais claro. Ô Fê, como é que coloca aquela ponteirinha? Se você passar o mouse embaixo, vai aparecer umas coisinhas meio marca d'água. Embaixo aonde? Dos slides. Mas eu acho que você tem que colocar ele em modo apresentação. Se você passar o mouse embaixo, viu? Vi. Posso tirar uma dúvida com vocês? Que tem uma amiga minha que tá pedindo socorro. Eu falei que eu tô tendo aula de anatomia e ela pediu para me tirar essa dúvida com vocês. Ela teve uma pergunta, não sei se ela tá fazendo um trabalho, não sei, falando aqui de um sorriso. Qual o músculo que contrai mais? De um sorriso. Aí depende do grau do sorriso. Né? Mas, assim, então, depende do grau do sorriso. Mas, assim, no geral, assim, a gente começa a pensar, né, ó, quando a gente faz esse movimento aqui, o zigomático menor, zigomático maior, bucinador, levantador do ângulo da boca, o risório, né, mas, assim, no geral, são esses músculos que estão bem aqui nessa região entre o zigomático e a parte da bochecha mesmo.
Ah, tá. Então tá. Obrigada, viu? Mas ela não tá tendo aula de anatomia? Ela, mas é que Foi é uma curiosidade. amiga, acho que de uma dentista, que é amiga nossa, mandou perguntando para ver se alguém sabia no nosso grupo, né? Aí eu falei que eu tô tendo aula de anatomia. Ela falou, pergunta para eles, para ver se eles podem me ajudar. No Mas sorriso. a pergunta é, a pergunta é, o famoso sorriso amarelo se deve à contração de vários músculos, mas o principal qual seria? Essa é a Então, não pergunta. tem, na verdade, assim, não tem um principal, mas um conjunto de músculos que vão agir nesse movimento, né? Tá E bom. aí, assim, aquele sorriso amarelo geralmente é. O sorriso amarelo é assim. É. É. Tá. Talvez você pegar alguns livros. Posso participar Pode sim. Você pegar os livros, talvez vai colocar o zigomático maior. Até pela função que ele tem, né? E pelo tamanho, pela quantidade de fibras. Talvez o zigomático maior. Mas é o que a professora Márcia falou, é um conjunto de músculos, não é um Ah, músculo sozinho. É Que é muito muito a ideia de difícil. quando a gente trabalha com movimento, né? É difícil você ter um movimento que é a ação de um único músculo isolado. É uma combinação de músculos, né? Uma cadeia de músculos que trabalha, inclusive nos músculos da expressão facial. tá bom. Obrigada. Mas aí, lembrando também, né? O bucinador, tá? Que ele vai puxar. Tá. Tem Então, gente vou. que Oi. é tão largo que move até o orbicular do olho, né? Quando você ri assim, aí você fecha. Então, Você olha tem só de que tudo. interessante, com essa onda de todo mundo ter que usar máscara, a gente sorri com os olhos, né? Dá para saber se você tá rindo com os olhos ou se você tá só rindo com a boca, né? Que você pode fazer o sorriso amarelo. Agora dá para fazer expressões assim de um monte de coisa que a pessoa nem vê. Sorrindo dá até para passar despercebido. Agora, com Você pode raiva, você até percebe bastante. você pode até dar a língua para a pessoa nem vê. Maldade. É. Bom, então voltando aqui para as estruturas do vaso. Né? Então, inicialmente eu coloquei esse slide que mostram as paredes da artéria e da veia. Né? Então, a gente tem aqui a túnica interna constituída por uma camada de células endoteliais. Essas células endoteliais é uma camada única que envolve a luz do tubo, né? E aí, adjacente a essa túnica interna, ela tem uma lâmina de tecido conjuntivo, que é a membrana basal, que vai fornecer suporte a essa camada endotelial, né? Então, a característica dessa túnica interna é de promover a impermeabilidade, né, do fluxo sanguíneo. Quando é que os elementos que fazem parte do plasma sanguíneo vão conseguir passar por essa camada endotelial? Quando ele chega no nível capilar, tá? Então, ela vai promover essa impermeabilidade à camada interna, a impermeabilidade à parede do vaso. A segunda camada, que é a túnica média, né? A túnica média é constituída de músculos, de fibras musculares lisas, né? Então, aqui ela está num corte transversal, né? E essas fibras musculares, elas vão promover um movimento na parede do vaso, né? Então, a gente tem aqui o movimento de vasodilatação e vasoconstrição. Observem aqui que na parede da artéria, a espessura na túnica média, né? Sendo que ela é muito maior em relação à veia, tá? Então, ela responde muito mais a esse processo de vasoconstrição e vasodilatação. Aí temos a túnica externa. A túnica externa é constituída de tecido conjuntivo, né? Sendo que dependendo do tipo de artéria, ele vai apresentar uma maior quantidade de tecido elástico na sua composição. No entanto, nas veias a gente tem um maior componente colágeno
compondo esse tecido conjuntivo, né? Então, é uma camada mais externa, de revestimento, que vai conferir resistência à parede do vaso. Eu acabei não falando aqui, mas tem aqui na parede das artérias, ele ainda tem 2 camadas de lâmina elástica, tá? Então, por quê? Porque a parede das artérias, elas precisam suportar a pressão com que o fluxo sanguíneo está circulando em seu interior, né? Já que o fluxo do sangue está saindo do coração em direção à periferia do corpo, né? Então, essas estruturas elásticas, elas são importantes para conferir essa elasticidade à parede do vaso. E aí, consequentemente, com a presença dessas estruturas elásticas, elas acompanham o movimento do coração, né? Ele faz aquele movimento de sístole e diástole, e aí, com esse impulsionamento do sangue pelo coração, a parede da artéria vai suportar esse movimento. Uma coisa que a gente vê aqui também no interior das veias é a presença de estruturas valvulares, tá? Então, nós temos aqui 2 estruturas, 2 válvulas, lembrando que o conjunto de válvulas formam válvula, né? Então, aqui tem 2 estruturas valvulares, que é uma projeção do próprio endotélio, tá? Então, no interior das veias, nós encontramos essas estruturas valvulares. Então, aí a gente sempre fala, né, a diferença entre artéria e veia, e que nas veias normalmente apresentam válvulas, né? Só que o que acontece é que na parede por exemplo, as veias situadas na cabeça e no pescoço, não tem presença de válvulas. E por quê? Por quê? Porque ele está a favor da ação da gravidade, né? Então, não teria por que ter essa presença de dessas estruturas que são chamadas de válvulas ou válvulas venosas. Se vocês tiverem alguma pergunta específica, vocês vão me perguntando, tá? Mas isso aqui eu acabei falando, essa estrutura, acho que eu cheguei a comentar com vocês na aula de coração, na anatomia geral. Não sei se vocês se recordam. Como é que faz para trocar aqui? Foi. Bom, então a gente tem aqui a estrutura da parede dos vasos sanguíneos, né? Recordando que vocês estudaram na anatomia geral, viram lá o calibre da aorta, né? O calibre da aorta é grande, e a partir dali, peraí, gente, eu vou precisar mutar aí, que eu tô me escutando. Isso. Então, a partir da aorta, os ramos, os vasos vão se ramificando, né? E à medida que elas vão se ramificando, elas vão ficando mais numerosas e com diâmetro menor, tá? Então, conforme esse afastamento do coração, os vasos vão recebendo características diferenciadas, tá? Então, no geral, a gente divide aqui em artéria, arteríola, né, que são vasos menores, depois o capilar, que é quando vai acontecer o processo de troca, a vênula, e depois a veia, e da veia formam as veias cava superior e inferior, que lançam sangue de volta ao coração, tá? Aqui eles vão mostrando assim, aqui na figura tá mostrando que a artéria tá meio rosa e depois começa a ficar meio roxo aqui, né, meio azulado, tá? Isso tá, essa caracterização aqui da tabela, ela indica que o sistema arterial contém sangue rico em oxigênio, e aqui no sistema venular ou das veias, o sangue contém mais a presença de dióxido de carbono. Sempre tem exceção, tá? Uma coisa dentro da anatomia é que sempre tem exceção. Tem a tal da variação anatômica, tá? Então, nem toda artéria vai conduzir sangue arterial. Então, aqui a gente tem o material que compõe, né, a parede do vaso, tá? Então, qual é o material que compõe a parede do vaso? A gente tem o endotélio, que é aquela camada interna da parede do vaso, o tecido elástico,
as fibras musculares lisas e o tecido fibroso. Tá? Então, esses são os principais componentes que formam a parede do vaso, independente de qual vaso é. É legal desse gráfico que ele mostra a quantidade de material presente no vaso, configurando o vaso, tá? Então, a gente tem a artéria aqui, olha só, tem endotélio, tecido elástico, músculo liso e tecido fibroso. O tecido fibroso, lógico, vai conferir resistência, mas a parede do vaso não pode ser não pode ter muito material fibroso, porque isso vai promover um enrijecimento da parede do vaso. Não é bem um enrijecimento, mas uma resistência maior, tá? Quando chega na altura das arteríolas, tudo vai depender do diâmetro, tá? A presença de endotélio e músculo liso, né? A gente vê a camadinha aqui, ó, o endotélio roxinho, e em volta as fibras musculares lisas. O capilar só tem endotélio, tá? E a vênula, que é a união dos capilares, ele tem endotélio e tecido fibroso. E a veia vai apresentar os 4 tecidos, os 4 componentes que compõem os outros vasos. O que vai variar é a quantidade, né? Então, observe que o tecido elástico é muito maior nas artérias do que nas veias, assim como a presença de músculo liso, tá? E lembrando aqui, né? Então, o único material presente em todos os vasos é o que? O endotélio, né? Então, o endotélio está presente, independente da parede do vaso, ele está presente. Né? Então, aí, conforme a característica dessas células endoteliais, ele vai permitir a passagem de substâncias que estão no plasma em direção às células ou espaço intersticial que está adjacente à parede deste vaso. Então, qual que é a característica das artérias, né? A gente sempre fala, a artéria são vasos que saem do coração. Então, as artérias transportam o sangue para longe do coração, tá? Então, essa característica. Olha aqui, né? Esse aqui a gente tem uma imagem aqui da vascularização da região do pescoço e da parte da cabeça. Tá? E na próxima aula vocês vão conhecer todos esses raminhos que estão aqui. Todos não, né? A parte vertebral não, mas essa parte aqui vocês vão conhecer todas elas. Então, quais são as características das artérias, né? Normalmente, eles são tubos cilíndricos, elásticos ou musculares. Então, eu falei lá naquele slide anterior, na tabela, que as artérias, elas contêm tanto material elástico como muscular. Né? No entanto, os vasos que estão mais próximos ao coração, eles são ditos que são elásticos. E os vasos que vão se afastando, que são mais afastados do coração, eles são musculares. Tá? Então, ele tem os 2 componentes, mas um é mais predominante do que o outro. Tá? Porque vão apresentar funções específicas e vai depender da pressão do fluxo sanguíneo. Eles apresentam origem da aorta, né? Então, tá aqui a aorta e do tronco pulmonar, tá? Normalmente, eles são cilíndricos, porque cilíndricos por causa da presença de todas aquelas camadas, tá? Então, com a presença de todas as camadas, tornam a parede do vaso cilíndrico. Vocês lembram como que a gente diferencia veia e artéria? Lá no laboratório, vocês lembram disso? Como que a gente diferenciava a artéria de veia? Era apertando, Era apertando. E aí, como é que era esse apertando, mas tinha uma palavra ali que a gente sempre utilizou. Qual é? Alguém lembra? Gente, alguém lembra aí? Não lembro. Eu não sei, eu não sei se. Eu lembro quando a gente apertava, acho que a veia, acho que ela voltava. Era uma coisa assim, não era? Isso, como é que é a palavra, como é que é a palavrinha que a gente usava? Não lembro. Não? A Ariane ali no metrô.
Então, a gente usava a palavra, nós usávamos a palavra colaba, né? Então, as artérias não colabam. Por que que elas não colabam? Né? Porque a parede das artérias são espessas, né? Contém grande conteúdo elástico e muscular que fazem com que ela mantenha essa forma cilíndrica. Aí, a partir daqui, né, da aorta ou do tronco pulmonar, as artérias, elas se dividem em grande, médio e pequeno calibre, né? Então, esses vasos aqui, eles recebem nomes, os do grande, médio e pequeno. Aí, quando vai ficando muito pequeno mesmo, aí não tem como nominar, tá? Porque existe muita variabilidade aqui. E é muito extenso. Então, o número aqui, como tu dizendo, ele é variável, né? Em relação à vascularização, é uma coisa... a quantificação de vasos sanguíneos é bastante... devido ao processo de angiogênese, vai apresentar essa variabilidade. Aqui a gente tem a relação volumétrica dos ramos, né? Então, está relacionado com quantidade de ramos presente no organismo. Então, nós temos muitos ramos. Aqui a gente pode dizer que as artérias ramificam, tá? Então, existe um processo de ramificação, né? Porque ele está afastando do coração. E aí a gente pode falar que ele segue uma direção centrífuga, né? Porque ele está afastando do centro, tá? Então, esse processo de afastamento a gente pode chamar, a gente pode dizer que as artérias ramificam. Em relação à posição, né? A situação geral, as artérias sempre estarão em uma posição profunda, né? Porque o fluxo sanguíneo aqui é bastante intenso, devido à pressão promovida pelo coração. Tá? Então, elas estão sempre num lugar mais protegido, em locais mais protegidos. Aonde que elas ficam mais desprotegidas? Nas regiões de articulação. Tá? Então, nas regiões onde a gente tem as articulações móveis, elas acabam ficando mais expostas. Tá? Então, mas normalmente elas têm uma posição mais profunda, significa que elas estão mais protegidas. A gente dá para saber, né, quando há uma secção da artéria. Eu falei para vocês que eu sofri um acidente doméstico, né? Que eu levei uma portada na cabeça. Então, já faz uns 15 dias mais. Meu filho abriu a porta do guarda-roupa, aí a porta soltou e foi parar na minha cabeça, né? E aí, bem na hora, aí eu pus a mão na cabeça, tal, doeu, né? Falei assim, meu Deus, e agora, né? Será que esse negócio tá sangrando? Aí eu levantei, fui avisar minha mãe, né? Mãe, será que tá sangrando? Nossa, quando eu tirei a mão, aqui tava sangrando, né? E aí, eu, no final, levei 3 pontos na cabeça. Vou ou não vou pro hospital, né? Com esse negócio do coronavírus. Fui. Aí, chegando lá, aí coloquei uma toalha na cabeça, né? E aí eu vi que tipo de sangue tinha saído, né? Anatomista é fogo, né? A gente vai e fica pensando nessas coisas ainda. Ah, cortou o couro cabeludo, fiquei pensando nas camadas do couro cabeludo. Aí eu fui analisar o tipo de sangue, e aí o tipo de sangue era sangue arterial, porque estava bem clarinho, né? Um vermelho mais vivo, diferente do sangue venoso, que tem um sangue uma coloração mais escura, né? Aí eu falei, nossa, pegou uma artéria, né? Aí vai pensar, qual a artéria que tá no couro cabeludo que foi seccionada, né? Aí, bem na época que eu tava dando aula de vascularização. Aí eu falei, então tá, então foi o ramo frontal da artéria temporal superficial que deve ter sido seccionado. Então, passa essas coisas na cabeça da gente, né? Mas tudo bem, agora já cicatrizou, tá tudo certinho, tá tudo normal aqui. Espero, né? Com uma pancada na cabeça. Bom, vamos lá. Então, aqui a gente tem... Bom, em relação aqui ao sistema arterial, tranquilo, né? Em relação às características gerais.
Então, olha aqui, a gente tem uma secção de uma parte do corpo, tá? Tem o osso aqui, as fáscias musculares, e aí no meio desses grupos musculares a gente vai encontrar o feixe vasculonervoso. Então, olha aqui, a gente observa então a presença de artérias numa posição mais próxima ao osso, tá? E mesmo aqui quando ele está numa posição mais superficial, ele está numa posição mais profunda, por exemplo, em relação a uma veia. Então, assim, existe também a distribuição, ela está posicionada mais profundamente aos outros elementos. E lembrando que quando há uma artéria, sempre está acompanhado de quem? De uma veia, de um nervo, de um vaso linfático, tá? Então, a artéria não está sozinha, ela sempre está acompanhada de outros elementos vasculonervosos. Bom, aí o sangue percorreu então pelo sistema arterial. Aí pelo sistema arterial, ela vai se ramificar em artérias, arteríolas, até chegar no capilar, tá? Então é no nível capilar que vão acontecer as trocas entre as substâncias do plasma com o espaço. Tá? Então, aqui, ó, os capilares são os menores vasos do sistema circulatório, né? Então, tem uma arteríola aqui, formou a rede capilar, uniu formando as vênulas. E recebe essa denominação de capilar por apresentarem o diâmetro realmente de um fio de cabelo. Tá? Eu estou colocando capilar sanguíneo porque a gente também fala de capilar linfático, né? Então, elas apresentam funções diferentes. Tá? Então, a gente está falando aqui de uma rede capilar, onde só está presente o sangue. Aqui a gente tem, eu coloquei essa imagem, porque a Unifesp, ela fez um trabalho, está desenvolvendo um trabalho para analisar a distribuição dos vasos sanguíneos, tá? Então, isso aqui é uma parte do sistema nervoso central, e aí eles conseguiram detectar, ó, distribuição dos ramos, tá? Então, é uma identificação, isso aqui no indivíduo vivo, né? Então, aí eles conseguiram aqui, através de análise de programas, né, específicos para observação dos capilares. Bem bacana, porque esse tipo de técnica vai detectar as áreas que podem ter sofrido processo de necrose, né, ou uma lesão aqui na região encefálica. Então, quando a gente pensa no capilar sanguíneo, toda vez que a artéria chega em uma parte do nosso corpo, né? Então aqui é um membro superior, ou na cabeça, ou no pescoço, ou em cada tecido do nosso corpo, ele forma essa rede que a gente chama de rede capilar, tá? Então, sempre vai acontecer, ele vai se distribuir, se ramifica, formou a rede capilar, tá? Então, olha aqui, a gente tem o coração, a artéria, ramificou, e formou a vênula, da vênula veia e volta para o coração novamente. Tá? Então, essa rede capilar sempre acontece em todos os tecidos. Qual que é a característica do capilar? Né? Para que haja as trocas, né, o capilar, então, ele é formado por uma camada de endotélio, e adjacente a este endotélio, uma lâmina própria. Tá? Então, todo capilar vai apresentar essa constituição. Então, ela precisa ser bem fina para que as substâncias possam passar do interior do vaso para fora, né? O que tem aqui fora? Aqui fora vai ter o espaço intersticial. E aí, nesse espaço intersticial, nós temos outras células de outros tecidos. Aí, neste nível capilar é tão fino, então, que até as hemácias, elas passam em fileira no interior do capilar. Tá? E aí elas apresentam a morfologia das seguintes formas, tá? Então, a maioria dos capilares apresentam desse formato, então, as células endoteliais estão unidas umas às outras, né? Então, aí o que acontece? E aí a gente tem uma membrana basal que é contínua, então quer dizer que, por exemplo,
aminoácidos, glicoses que possam estar aqui, elas atravessam a barreira da membrana plasmática da célula endotelial, atravessa essa célula endotelial até alcançar o espaço intersticial, tá? Então, assim, ela é mais seletiva, podemos dizer assim, tá? Então, não é qualquer substância que vai estar atravessando a parede deste capilar. Depois nós temos aqui as células que são os capilares que são fenestrados, né? Então, olha, a característica dela é que as células endoteliais apresentam espaços que parecem que são poros, tá? Então, é como se fosse uma peneira mesmo. E aí, substâncias maiores conseguem atravessar do plasma em direção ao espaço intersticial, tá? Então, aqui ele tem a presença de poros, que na verdade são, eles chamam de fenestrações, tá? Então, que significa janelas. É como se as células tivessem janelas. Mas aqui a gente olha e parece poros mesmo, parece uma peneirinha, tá? Então, aí determinados materiais conseguem atravessar, por exemplo, peptídeos, né, que são proteínas de pequeno tamanho, elas conseguem atravessar estes poros. E o terceiro tipo são os capilares sinusoides, né? No caso dos capilares sinusoides, as células endoteliais, observem que elas não fazem contato direto com uma célula a outra, né? Elas acabam formando grandes espaços entre uma célula e outra, né? Olha aqui, a gente vê aqui até o formato de parece uma cavéola, né? Não é a cavéola o termo correto aqui, mas essa borda aqui, ela é irregular, né? Na junção com a outra célula. E a lâmina própria, na lâmina basal, aqui a lâmina própria, ela é incompleta, tá? Então, por que que tem esses espaços? Para que elementos maiores possam atravessar do capilar em direção ao espaço intersticial ou do espaço intersticial para o capilar, tá? Então, existem trocas aqui. Então, aqui esse slide, né, tá mostrando os diferentes órgãos, né, e a densidade capilar, tá? Então, aqui a distribuição do corpo na posição de repouso, tá? Então, a densidade de capilares em qualquer tecido está diretamente relacionada com a atividade metabólica do tecido, tá? Então, quanto maior a atividade metabólica, maior a densidade capilar, né? E a gente vê pela porcentagem aqui, o que passa de 20%. O músculo estriado esquelético, o rim e o fígado. A gente até imagina, ai, mas o coração, né? Não, mas aqui é o fígado, o rim e o músculo estriado esquelético. São os tecidos que mais possuem densidade capilar, tá? Tanto é que aqui nesses órgãos tem sistema que a gente chama de sistema porta, tá? Então, os sistemas portas acabam promovendo aqui, né, um aumento na quantidade da densidade capilar, tá? Não no músculo estriado, mas no rim, sim. Aqui é só um parênteses, né, que eu coloquei em relação aos capilares contínuos, às vezes eles formam essa estrutura aqui que a gente chama de barreira hematoencefálica, tá? Então, gente, a gente tem menos de 1 minuto, vai cair, pode ser que eu demore um pouquinho para voltar, porque vai depender aqui do meu computador, tá? Mas aí a gente entra com o mesmo link. Então, a gente tem aqui a barreira hematoencefálica, tá? Então, são aqueles capilares que vão promover a nutrição do tecido nervoso. Então, olha aqui, a gente tem as células endoteliais formando o capilar. Ao redor dessa camada endotelial, a membrana basal, em vermelhinho aqui, tá? Observem que as células endoteliais estão muito próximas uma das outras, as estruturas de união celular, eles chamam de tight junctions, tá? Então, são proteínas importantes que vão... Então, voltando, estou começando a gravar de novo, vou compartilhar a tela. Ô, Márcia. Oi?
Antes de você continuar aí, Sim. podemos combinar, meninos, da gente fazer o tira dúvidas de nervos cranianos na semana que vem, porque aí dá tempo de vocês estudarem aquela segunda parte que eu disponibilizei, e aí vocês anotem as dúvidas e tragam. Pode ser, Ronaldo? Pode ser. Tem Melhor, umas meia ó. dúzia, hein? Hã? Tem umas meia dúzia, hein? Umas meia dúzia de dúvida? Então tá bom. Então tá bom, sinal que tá estudando. Tá pouco. Isso aí. Sinal que tá estudando. Tá pouco. Não, mas é tranquilo. À medida que vocês pegarem a mão dos nervos, vocês vão ver que não é um bicho de sete cabeças, não. O mais difícil de estudar nervos cranianos é a localização nas peças, tá? Então, esse é o mais difícil. Principalmente quando... E sem pegar nela, piorou, né, professor? Isso, é. Então, principalmente quando você mistura, né? Você, por exemplo, numa mesma prova, por exemplo, a gente tem vasos e nervos. Então, aí fica a dificuldade maior, tá? Distinguir quem é vaso e quem é nervo. Eu fiquei pensando nisso daí. Eu falei, gente, como que vai? É tudo tão pequeno, tudo tão delicado, sutil e é olho nu. Câmera, né? Então Eu imagina tô aqui que conversando todas... achando que eu tô com câmera. Eu ia te falar, a câmera. Então, aí essas camadas aí, né? Então, essas estruturas, normalmente, ela tem 1 milímetro de diâmetro, né? Então, aí, como que a gente diferencia? Tem que saber o caminho. Tem que saber o caminho. Saber o trajeto é importante. Muitas vezes vocês vão ver que a mesma trajetória que está passando o nervo também está passando o vaso ali, né? Mas aí tem um tem uma coisa momento que... do aspecto também, né? O aspecto também é um pouquinho diferente. Que a professora Márcia já deu aí a diferença de veia para artéria e tem também uma diferença dos nervos. Eu queria que vocês dessem uma lida naquele capítulo de nervos cranianos, tá? Que eu disponibilizei lá. Então, assim, dá uma lida no capítulo e passa a videoaula de novo, mais uma vez. Então, vocês têm até semana que vem, aí a gente... na semana que vem a gente tira essas dúvidas. Pode ser? Tá. Uhum. Tudo bem, Aldo? Combinado. Não, sim, com certeza. Ou você está contrariado e quer tirar a dúvida hoje? Não, professor, não. Eu vou aí junto com vocês. Quanto mais eu aprender, melhor. E aí eu espero que o quórum seja maior, porque hoje a gente está com um quórum bem pequenininho, né? Também foi provavelmente porque foi a forma que foi enviada o link, né? Pode estar relacionado com isso. Mas todo mundo, mas a maioria sabe, professora, que tem aula essa hora com vocês. E assim, uma coisa que eu estava falando com a professora Márcia no início, que eu estou preocupado, porque as aulas que eu disponibilizo, pelo menos as minhas, eu tenho olhado, eu subo elas para o YouTube, então eu vejo quantas pessoas viram o vídeo. Sabe quantas pessoas viram o último vídeo que eu pus da sala de vocês, sem ser essa de nervos, a última de sistema nervoso? 3 visualizações. Os 3 que estão outra, aqui. Provavelmente 3 que assistiram a aula, né? A penúltima, né? A última foi a de nervos cranianos, essa eu nem olhei. Mas a anterior a ela teve 3 visualizações. Fê. Então, assim, a gente está cortou colocando a tua fala. Né? Escutaram? Essa última parte cortou. 3 vezes já. A minha internet está ruim, por isso que eu já até fiz da gente. A internet hoje está o dia todo, ela tá. Hoje eu tive dificuldade para dar aula de manhã, porque hoje eu não divido aula, mas então por isso que eu vou fazer o tira dúvida com vocês na semana que vem, tá bom? Mas assim, dá uma olhada nos vídeos, tá, Márcia? Desculpa ter te atrapalhado. Não, imagina. Fica à vontade. Mas a gente tem mesmo essa preocupação. A gente tem como agora perceber as visualizações, né? Quem está assistindo. A gente consegue ver o número de visualizações, né? Então a gente... Depois reclamam da nota. Aí, assim,
até entendo que pode ser que, como tá gravado, o pessoal vai deixando mais para frente, mas não é legal deixar lá para frente, tá? Então, Porque essa última todo dia professor é Fernando, conteúdo novo que vocês recebem, né? essa última do Fernando eu assisti 3 vezes já. Então você deve ser o... As 3 visualizações que tem deve ser a SUS. Mas, Que eu acho que professor, mais ninguém assistiu. mesmo que você abra pelo AVA, o meu às vezes não redireciona pro YouTube. Se eu copiar o link e abrir lá, aí vai pro YouTube, mas às vezes eu vejo dentro do próprio AVA. Eu assisto no AVA. Eu também. Não, isso acontece, mas assim, a gente fez um levantamento, tem como a gente, pela plataforma do AVA, a gente olhar a vida de vocês, o que vocês fazem dentro da plataforma. Entendi. Então, assim, então tá. Entendi, de 50 alunos, Uhum. de 50 alunos, e são sempre, praticamente, são sempre os mesmos que veem. Então, assim, tem uma galera da turma que simplesmente abandonou e vem, aparece para fazer a prova, e a prova aquelas condições que você pode, né, você pode copiar, você pode, assim, dar um Google e responder. Então, Ctrl+C, Ctrl+V, né, pô? Porque Ctrl+C, esse Ctrl+V foi tão absurdo nessa prova que até o mesmo erro de digitação tinha numa, tinha na outra. E esse de nervos cranianos eu comecei vendo ontem, vi hoje e provavelmente ainda continua amanhã. Não é um tema que dá para você assistir uma vez só, não. Aí vai ser eu difícil vou essa, assistindo e eu creio que o da professora Márcia vai ser na mesma linha. Eu já estava vendo então, aqui, tá na mesma linha mesmo. Então eu já acho que adiantei as outras matérias para conseguir dar um gás nessa. São os 2 assuntos mais difíceis, julgo eu, os 2 assuntos mais difíceis, nervos e vasos. E vascularização. Mas vamos deixar a professora Márcia continuar. E aí, semana que vem, a gente, além da professora Márcia vai colocar, não sei se ela vai disponibilizar o vídeo antes. Então, aí a gente tira a dúvida do nosso e tira a dúvida do dela, tá bom? Tem bastante coisa, né? Esse ponto que foi levantado da questão da diferenciar artéria, de ver até o grande, médio calibre, a gente consegue fazer essa identificação, do que é artéria, o que é veia, o que é nervo. Né? Mas quando chega, por exemplo, no seio maxilar, né? Porque aí os vasos e os nervos, eles percorrem pelas paredes do seio maxilar, e o seio maxilar para vocês é super importante. Quando elas percorrem essa região, como diferenciar? Né? Então, assim, a gente só consegue diferenciar pelo trajeto que ele apresenta, tá? Porque aí sim eles se diferenciam. Aí eu sei o que é artéria, o que é nervo, tá? O que é veia. Só pelo caminho mesmo. Cada trajeto tem uma pressão, né, professora? Cada trajeto tem uma direção, vai para um caminho. Tá? Apesar delas direção estarem as e uma 3 pressão também, não é juntas, isso? apesar delas estarem sempre caminhando junto, com 4, né, que tem os vasos linfáticos, os 4 estarem caminhando juntos, a trajetória é diferente. Tá? Então, aí a gente consegue fazer a identificação. Tem uma pressão também, não é isso? Como assim? Pressão, cada trajeto tem uma pressão que jorra mais a quantidade sanguínea? Então, aí é aquela questão, né? Se secciona a artéria, sim. Né? Então, quando há secção da artéria, o sangue ele sai em jatos intermitentes, né? Sempre vai sangrar assim, jato para, jato para, jato para, porque ela está acompanhando a pulsação do coração, tá? A pulsação, ela está acompanhando os batimentos cardíacos, tá? Então, a gente percebe por aí, também pela coloração do sangue. Agora, se for a secção de uma veia, a veia, o sangue escorre. O fluxo é contínuo, a cor do sangue é diferente, né? É um pouco mais escuro, tá? Então, tem como diferenciar se foi seccionada uma artéria, se foi seccionada uma veia. Aí, como estão juntas, pode ser as duas, tá? Porque são muito pequenas. Eu vou voltar lá, compartilhar a tela.
Então, eu estava falando da barreira hematoencefálica, né? A barreira hematoencefálica, então, ela é uma característica lá do sistema nervoso central. Então, a gente tem aqui a parede do capilar, que é formada pelas células endoteliais, tem a lâmina basal. E aí, o que acontece? Lembram o professor falou, né? O professor Fernando falou dos neurônios e das células da glia. As células da glia, especialmente o astrócito, né? Então, os astrócitos são as células responsáveis por transportar os nutrientes do capilar para o neurônio. E, além disso, ele vai controlar esse ambiente do meio extracelular, tá? Então, ele controla aqui os níveis de sódio, potássio, os eletrólitos, né, que estão aqui presentes, a presença de outras substâncias, de hormônios, tá? Então, ele está controlando todo esse ambiente. E aí, esses astrócitos, então, o que eles fazem? Eles têm uma projeção, né? Olha aqui, parece uma patinha que está grudada aqui na parede do capilar, tá? Então, são denominados de pés vasculares. Então, a partir desse pé vascular é que os nutrientes e os íons são captados pelos astrócitos, passam pela célula e enviam aos neurônios, tá? Então, aqui a gente tem essa barreira hematoencefálica, uma barreira física, que também vai promover um processo de proteção biológica para o tecido nervoso. Eu tô com uma companhia aqui agora, gente. Tá? Então, aqui a gente tem essa barreira hematoencefálica. Essa barreira hematoencefálica que está promovendo, então, essa barreira tanto mecânica como biológica. Aqui a gente tem, então, só alguns exemplos de onde a gente vai encontrar esses tipos de capilares, tá? Então, nós temos os capilares contínuos, os capilares contínuos, eles estão localizados no tecido muscular, no tecido conjuntivo e no tecido nervoso. Os capilares fenestrados, né, que aparecem naquelas janelas, rins, são localizados no rins, intestino delgado e grosso. Por que eles estão nos rins, né? Porque nos rins a gente tem que pensar que está promovendo aquele processo de formação da urina, né? Então, para o processo de formação da urina, uma grande quantidade de água passam pelos capilares. No intestino delgado e grosso, pela captação de nutrientes, né? Então, aqui ele vai acelerar esse processo de captação, né? Uma barreira aqui que vai favorecer, uma diminuição da barreira que vai favorecer a captação dos nutrientes pelos intestinos. Os capilares sinusoides, nós vamos encontrar na medula óssea, baço e fígado. Então, esses órgãos aqui são responsáveis, no caso da medula óssea e baço, são responsáveis pela formação de células de elementos sanguíneos, tá? Então, eles formam os elementos figurados do sangue. Como esses elementos figurados do sangue são células, como que essas células vão atravessar, né, a barreira? Então, por isso que esses capilares, eles precisam apresentar esses espaços grandes para entrar na corrente circulatória. E o fígado pela captação também, né, de elementos, de proteínas que estão no interior do capilar. Aqui eu só quis chamar um pouquinho da atenção, né, em relação ao processo de... O que acontece aqui? Aqui a gente está no nível capilar, né? Então, temos a arteríola, o capilar e a vênula. Esse espaço que está em volta é o espaço intersticial, que contém o líquido intersticial. Então, a parte do plasma, que faz parte do sangue, ele sai deste capilar em direção ao espaço intersticial, né? Juntamente com esse plasma, contém muita proteína, contém aminoácidos, diversas substâncias que vão nutrir as células do tecido.
Então, existe esse processo que é chamado de filtração. E depois, esse líquido que está aqui nesse espaço intersticial, ele é recaptado, tá? Então, ele é absorvido pelo próprio capilar. Então, o que o capilar faz? Uma parte filtra, a outra parte absorve, né? Só que esse processo de filtração e absorção pelo capilar, ele só vai acontecer por quê? Porque pelas diferenças de pressão. Tá? Então, quais são essas pressões que estão... quais são as pressões que estão atuando nesse processo? Então, a gente tem a pressão hidrostática, né, que é a pressão hídrica, ou seja, a própria pressão do líquido que está no capilar, né? Então, já que a gente tem aqui um processo de moléculas de água aqui, e a pressão coloidosmótica, que é a pressão promovida pelo conteúdo do plasma sanguíneo, que é a proteína, a glicose, substâncias que estão no sangue, tá? Então, essas duas pressões é que vão promover esse processo de filtração e absorção. Só que nem sempre tudo que é filtrado é absorvido. Então, uma porcentagem do que é filtrado, ele fica nesse espaço intersticial. E aí, vai ficar aí? Não, né? Então, ele vai ser captado por esses elementos aqui que a gente já vai chamar de vasos linfáticos, tá? Então, o que é o vaso linfático? Essa estrutura aqui que tem início em forma de dedo de luva, né? Muitos falam que tem a forma de fundo cego, ele tem início em fundo cego. Ele não tem uma bomba como o coração para promover o impulsionamento, tá? Então, o fluxo da linfa, que é o líquido que foi captado por esse espaço intersticial, vai por pressão, por diferenças de pressão, tá? Então, aí ele vai seguindo lá ao longo dessa cadeia linfática até alcançar o coração, tá? Então, cerca de 3 litros de líquido passam neste espaço aqui. Que a gente conhece como edema, né? Quando retém líquidos nesse espaço, é o edema que a gente acaba conhecendo, nomina. Gente, eu pedi 1 minutinho para vocês aqui, tá bom? Bom, então a gente entra no sistema venoso, né? Então, veias são aqueles vasos que transportam o sangue para o coração. E olha aqui essa rede de veias, então a gente vai conhecer cada vasinho desse. Tá? Então, são aqueles que são os vasos que vão promover a drenagem, então, do sangue nessas regiões. Quais são as características, né, desses vasos? A origem, então, ela é da periferia para o centro, tá? Então, ou seja, ela tem origem dos capilares e das vênulas. Lembrando que as vênulas, elas são formadas pela união dos capilares, tá? Então, elas começam da porção mais periférica. Aí, a forma desses vasos, eles vão variar. Por que variam? Né? Então, elas podem ser de cilíndricas, achatadas ou de aspecto nodoso. Tudo vai depender. Tá? Então, aqui a gente tem as cilíndricas. As cilíndricas são aqueles vasos que estão mais próximos ao coração, achatadas, né? Porque a parede do vaso, das veias, as paredes das veias são mais finas, tá? Então dá esse aspecto achatado, ou nodoso por causa da presença das vênulas, das válvulas venosas no seu interior. Aí o calibre, eu coloquei aqui, de pequeno, médio e grande calibre, tá? Porque essa vai ser a sequência no qual as veias estarão se formando, tá? De pequeno depois para médio e depois de grande calibre. Em relação ao número de veias, aqui existe um número muito grande de veias, tá? Primeiro porque sempre acompanhando uma artéria, a gente tem 2 veias, tá? Então, assim, lógico, isso para vasos de pequeno, médio calibre, tá? Então, a gente tem 2 veias. Essas veias normalmente são veias satélites e acabam recebendo o mesmo nome das artérias.
Então, aqui em relação ao volume, a gente tem um volume muito maior de veias do que artérias, e aí a gente fala que elas são tributárias, tá? Então, as veias, elas não se ramificam, tá? Então, assim, elas não sofrem processo de ramificação, porque não está afastando do coração, muito ao contrário, ela está se aproximando do coração, tá? Então, a palavra aqui que a gente acabou usando muito é tributária ou confluentes, tá? Então, elas confluem ou são tributárias. E aí, como está indo em direção ao coração, ele segue um caminho centrípeto, tá? Centrípeto, tá jogando sangue para o coração. Então, aqui, por que vai aumentar também o número, né? Então, a gente tem uma artéria acompanhada de 2 veias. Além disso, as veias têm uma posição que podem ser profunda ou superficiais, tá? Então, as profundas normalmente acompanham as artérias, as superficiais aquelas que a gente vê pela superfície da pele. E aí, o que acontece aqui, ó? A profunda se comunicando com a superficial se comunicando com outra veia superficial. Esses vasos aqui são os vasos comunicantes, tá? Porque tá comunicando, né? Uma veia e outra. Olha aqui a presença de uma veia, né? A veia nodular, tá? Então, aqui por causa da presença das válvulas venosas, que vão impedir o refluxo do sangue. Por que a gente tem muito mais veias do que artérias? Né? Isso também se dá pelo funcionamento, tá? Então, assim, a gente tem um coração, que é uma bomba, impulsiona o fluxo sanguíneo de uma maneira mais rápida. E aí, o retorno desse sangue, imagina, a pressão do sangue que está no capilar em direção à veia, a pressão é muito baixa, tá? Então, a pressão está muito próxima de zero. E aí, o fluxo sanguíneo, ele é impulsionado. Aliás, o fluxo sanguíneo no interior das veias, ela segue porque existe lá um sangue que está lá atrás, que está empurrando o sangue que está mais à frente. E também tem uma força sugadora do próprio coração no momento da diástole, tá? Então, aí a gente tem esses movimentos aí que estão promovendo o fluxo sanguíneo no interior das veias. Então, em relação ao número, nós vamos ter mais veias também, por quê? Porque ela é um local de reservatório do sangue. Não é que o sangue vai ficar estagnado nas veias, não é isso. Eles acabam permanecendo mais tempo no interior das veias do que na artéria, por causa do coração mesmo, do fluxo sanguíneo promovido pelo coração. Aqui, as veias acabam formando elementos que são chamados de seios vasculares ou seios venosos, tá? Um conhecido aqui que vocês já viram é o seio coronário, que fica entre o átrio e o ventrículo esquerdo, né? E vocês também estudaram, acho que lá com o professor Fernando, né? O seio vascular, os seios venosos da dura mater, tá? Então, aqui a gente tem aqui a dura mater, que é aquela membrana que envolve o encéfalo, é uma membrana dupla, e aí ele forma espaços que são revestidos pelo endotélio, tá? Então, aí aqui esses seios venosos, eles drenam o sangue proveniente do encéfalo. Então, não é uma veia, né? Na verdade, é um vaso modificado, tá? Que ele tem uma capacidade volumétrica maior em relação aos outros vasos. Agora, a gente tem aqui um item importante, que é chamado de anastomose. Então, o que são anastomoses? Elas fornecem vias alternativas para o sangue chegar aos tecidos ou órgãos. A via alternativa do fluxo sanguíneo para uma parte do corpo por meios da anastomose é conhecida como circulação colateral. Então, a gente tem muita anastomose no nosso organismo, tá?
E aí ela vai promover uma circulação colateral. Isso é interessante, né? A presença dessa circulação colateral. Significa que se ocorre uma oclusão de um vaso, né? Ocorre a oclusão do vaso, eu tenho outras rotas alternativas para promover a nutrição daquele tecido, tá? Então, essa circulação colateral, ela é importante. E ela tem muito na face, né? Na face, nas estruturas da cabeça, a gente tem muita anastomose. Por quê? Porque nós somos seres bilaterais, né? Quando a gente estudou lá na anatomia geral, no primeiro dia de aula, né? Quando a gente falou de simetria, nós somos seres simétricos, né? Temos 2 antímeros, antímero direito e esquerdo. E aí o que vai acontecer é que esses vasos de antímeros diferentes, de lados diferentes, elas acabam formando essas estruturas chamadas de anastomose. Professora, pode ir, pode perguntar. pode falar. Professora, a anastomose, ela já é natural ou tipo assim, a gente pode fazer, tipo o médico pode fazer? Sim, as anastomoses, elas são elementos naturais. A gente tem uma riqueza muito grande de anastomose, mas o médico também pode fazer essas rotas, essa circulação, essas estruturas anastomóticas. Vascularização da perna, por exemplo, entendeu? Oi? E, assim, lá no meu trabalho, eu trabalho no centro cirúrgico. E a cirurgia vascular, eles fazem muito revascularização, tipo, de membro inferior, de pernas. E eles ficam falando na anastomose mesmo, só que como é tanto médico, eu não consigo ver nada. Só vejo, tipo, a perna praticamente toda, né, aberta, mas, assim, eles ficam lá fazendo alguma coisa naquelas veinhas que, tipo, sabe? Eles ficam fazendo... falando essas palavras. E, tipo, a anastomose é o que eu mais ouço. Então, agora você já sabe. Agora você já sabe. Agora sim. Então, essas anastomoses são realmente a comunicação entre vasos, né? Então, quer dizer, ou seja, a comunicação entre vasos significa o quê? Que não precisa chegar no nível capilar, tá? Então, por quê? Qual que é a circulação tradicional? Então, a gente tem a artéria, arteríola, capilar, vênula e veia. Aí a gente faz uma rota alternativa, faz de artéria para veia ou de artéria para artéria. Então seria isso, porque assim, tipo, eles capilar. abrem a perna inteira. Entendi. Porque, tipo, eles abrem a perna inteira do paciente. Então, eles ficam... Essa semana mesmo começou 10h30 e terminou quase 4 horas da tarde a cirurgia. Então, aí eles ficam fazendo essas rotas, então, né, no caso. Sim, eles ficam fazendo caminhos alternativos. É que nem as ruas de São Paulo, né? Para você chegar num lugar, para chegar do seu trabalho para sua casa, você faz o mesmo caminho, mas tem um único caminho para chegar até a sua casa? Não. Tem vários, né? Tá, então o sangue ele faz isso, ele faz caminhos alternativos. Quando que a anastomose, ela quer ver? Quando de uma forma muito prática, tá? Então, vocês estudaram lá com o Fernando, sistema nervoso autônomo, certo? Simpático, parasimpático. No momento de estresse, o que está acontecendo? Vai te mobilizar para você lutar ou fugir, né? Então, vamos colocar uma situação de estresse, assim, muito estresse, tá? Porque, assim, simpático, parasimpático está sempre atuando. Então, se deu de cara lá com algo que está te dando medo. Né? Então, nessa situação, por exemplo, o sangue que estava lá no sistema digestório, ele diminui. Não que vai, né, assim, o aporte sanguíneo para aquela região é mobilizado para onde? Para o músculo. Porque ou você vai brigar, ou você vai lutar, ou você vai usar o músculo para correr. Né? Então, você tem que mobilizar, porque a gente tem os 5 litros de sangue, e aí, assim, não dá para todo mundo, né? Não dá para todos os tecidos. Então, ele é mobilizado para alguma área. A pessoa fica branca, não fica pálida, porque o aporte sanguíneo da pele foi em direção também à musculatura, tá? Então, aí a gente vê a circulação colateral, a gente tá vendo aí que o sangue foi mobilizado para uma área específica do corpo,
porque o momento está exigindo uma ação. Acaba. Tá bom. Daqui a pouco eu já acabo, tá bom? Tá bom, Tá acaba. bom. Vai, por favor, aguenta mais um pouquinho, tá? Eu quero que você veja. Ai, eu já vou. Tô te No vendo. Roblox. Tá, depois eu te vejo. Ai, gente. Eu tô tão bonito no Roblox. Criança. Tá me chamando de... Eliane, o que você queria perguntar? Não, eu acho que eu consegui visualizar. É que eu não tinha entendido se elas ocorriam simultâneo ou só como uma rota de fuga mesmo, assim, só em situações ímpares, sabe? Não, tá Mas eu circulando acho... sangue, por exemplo, aqui a gente tem, por exemplo, a gente tem a artéria labial de um lado e a artéria labial do outro. Aí aqui no meio tem a anastomose. Tá circulando sangue por aqui. Mas, assim, a gente tem que lembrar que no momento de estresse, o músculo, a parede do vaso faz vasoconstrição e vasodilatação. Tá? Então, vasoconstrição, vasodilatação. Então, às vezes ela comprime, por exemplo, a artéria de uma determinada área para aumentar o aporte da outra área. Então, por exemplo, quando fala simpático, aí tem um negócio, né? Quando fala assim, a atuação do sistema simpático sobre a parede dos vasos. Então, depende. Tem lugar que ele vai fazer vasodilatação, tem lugar que ele vai fazer vasoconstrição. Vasoconstrição. Tá. Tá? Depende. Né? Tá. Para o músculo, ele vai aumentar o aporte sanguíneo para a musculatura, mas para a pele diminui o fluxo. Entendi. Tá? Então, por exemplo, vai depender da situação. Os vasos cardíacos não podem sofrer vasoconstrição nesse momento. Sofre uma vasodilatação. Tá. Entendi. Então, Obrigada. tudo depende. Tá. Mas assim, o que vocês precisam entender é que a anastomose é a comunicação de vaso com vaso. Tá. Elas podem ser do tipo arteriais, né? Então, artéria com artéria, veia com veia, ou arteriolo-venulares. Independe, tá? Do tipo de vaso. Por favor. Por favor. Termina isso logo. Peraí, gente. Desculpa, gente. Aí aqui a gente tem o sistema porta. O sistema porta é quando ocorre a formação de duas redes capilares, tá? Então, aqui também depende se é entre artéria-artéria, artéria-veia, ou veia-veia, tá? Então, assim, o que vai acontecer é a formação de duas redes capilares, tá? Então, como assim? Então, a gente tem aqui o sangue, sai do coração, segue pela aorta, vai até, por exemplo, o sistema digestório, e aí na parede por exemplo, do estômago, do intestino, ele forma uma rede capilar, né? Então, nessa rede capilar, o que vai acontecer no sistema digestório? Vai fazer a captação de nutrientes. Aí, essa rede capilar formam as vênulas, forma uma veia, que é chamada de veia porta, que nós estudamos lá na anatomia geral, e vai para o fígado, que está no fígado, né? Porta de entrada mesmo. Quando ele alcança o fígado, essa veia porta, ela vai formar vênulas e uma segunda rede capilar aqui dentro do fígado. O sangue vai passar pela segunda rede capilar, só que agora dentro do fígado. Aí ela forma um conjunto de vênulas, veia, lança para a veia cava inferior e vai de volta ao coração. Então, quer dizer que o sangue passou por uma rede capilar, depois ele foi para outra rede capilar. Tá? Então, isso é sistema porta.
Aqui, então, só para exemplificar, né, resumindo o que a gente acabou de ver, então, normalmente a gente tem aquele sistema arteriolar, capilar e vênula. Esse é o tradicional, tá? É o que acontece na maioria dos tecidos. Isso aqui é uma anastomose. A anastomose é arteriolo-venosa, tá? Então, aqui entre uma arteríola e uma vênula. Não formou capilares. E aqui o sistema porta, tá? Então, formou aqui... Esse aqui é um sistema porta, por exemplo, no rim, tá? Então, formou uma rede capilar, formou uma veia maior e depois outra rede capilar, para até cair no interior de uma outra veia que vai levar o sangue para o coração. Então, aqui resume os tipos de rede capilar. Gente, já menos de 1 minuto de novo e já vai cair. Voltando para a terceira parte. Bom, então, voltando aqui, a vascularização e inervação dos vasos sanguíneos. O que acontece? Alguns vasos sanguíneos são muito... A parede é muito espessa, né? E aí o endotélio também ele é impermeável. Aí o que vai acontecer? Como a parede dos vasos sanguíneos são constituídos de células, elas também precisam ser nutridas, tá? Então, essa nutrição não vai acontecer diretamente do sangue que está dentro por exemplo, da aorta, né? Não é, as células que formam a aorta não recebem os nutrientes direto da aorta, elas têm vasos próprios, tá? Então, esses vasos próprios a gente chama de vasa vasorum, tá? Aqui a gente tem a vasa vasorum. E o sistema nervoso, quem vai controlar a musculatura lisa da parede do vaso é o sistema nervoso autônomo, tá? Então, que vai promover, então, ele é involuntário, né? Promove vasoconstrição e vasodilatação, dependendo da demanda da situação, do momento, né? Da ação do mecanismo de feedback, na realidade. E para finalizar, então, só recordando que os vasos sanguíneos sofrem um processo chamado de angiogênese, tá? Então, durante a nossa vida, os vasos sanguíneos novos vasos sanguíneos vão sendo formados, tá? Então, isso é bem interessante. Porque aí vão fazendo rotas, né? Rotas alternativas para a circulação do sangue para determinados tecidos, né? Então, e esse processo de angiogênese também é um foco de estudo para os oncologistas, né? Porque o desenvolvimento do tumor, ele acontece porque as células estão recebendo nutrição, né? As células tumorais recebem nutrição. Então, como inibir essa nutrição a essas células tumorais, né? Então, os oncologistas estudam muito esse processo da angiogênese para tentar diminuir a vascularização do tumor, tá? Então, só para a gente recordar aí que os vasos sanguíneos, a gente não nasce e termina, né, e morre com esse número de vasos, não, eles vão sendo formados ao longo da vida, tá? E aí também isso se explica muito, por que jovens atletas podem morrer de infarto e uma pessoa de 60 anos tem lá não sei quantos estentes no coração e tá lá, firme e forte, né? Então, porque
porque existe esse processo da angiogênese nos vasos sanguíneos que estão no coração, tá? Então, o tecido, ao invés de receber apenas o ramo interventricular anterior e posterior, como vasos de irrigação do coração, ele tem outros vasos que foram sendo formados durante a vida. Então, em relação à vascularização, é isso. Uhum. Eu não achei que fosse levar. Eu achei que ia ser mais rápido. Alguma dúvida em específico que surgiu durante a aula? Mas acho que essa parte também não é tão complexa, né? Assim, é bem tranquilo. Vai começar a ficar um pouquinho mais complicado quando vocês tiverem que guardar o nome dos vasos, tá? Então, saber o nome dos vasos é anatomia, né? Saber o nome dos vasos, tá? No sistema porta a porta, professora, Diga. tanto na veia quanto nos vasos, eu posso ter esse sistema porta a porta, eu posso ter tanto na veia quanto nos vasos ou vice-versa? Então, o sistema porta, normal, a gente tem 3 locais onde a gente tem sistema porta, que é o fígado, né? Porque a gente tem lá uma rede capilar primeiro no intestino, depois forma outra rede capilar no fígado, né? Por que existe esse sistema porta do fígado, né? Por quê? Porque os nutrientes são captados pelos intestinos e depois esses nutrientes são armazenados no fígado na forma de glicogênio. Então a fonte energética do nosso organismo está no fígado. O outro órgão responsável que tem sistema porta é o rim. Né? Então, o rim, ele faz o quê? O processo de formação da urina. Então, ele tem uma rede capilar que vai promover a formação da urina e depois ele tem uma rede capilar nutritiva. Então, a gente fala assim que tem uma rede capilar funcional e depois tem uma rede capilar nutritiva. Funcional porque é aquela rede capilar para a formação da urina. A segunda rede, a rede nutritiva, porque vai ser responsável pela nutrição que formam as células do rim. E a terceira estrutura que tem sistema porta é a hipófise, que vocês viram lá no sistema nervoso, tá? Então, é uma glândulazinha que fica mais ou menos a essa altura, entre os olhos, né, lá na célula turca, e essa hipófise é uma glândula que secreta hormônios, tá? Então, ele primeiro tem uma rede capilar, também funcional, por quê? Porque como a glândula produz hormônios, esses hormônios caem nessa primeira rede capilar. Depois, ela tem uma outra rede, que é uma rede nutritiva, para as próprias células do hipotálamo. E também porque, além dessa primeira rede, ele também pode ir para uma outra rede que vai para a rede de outros tecidos. Tá? Mas são 3 órgãos que têm sistema porta. Fígado, rim e hipófise. 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 São só os 3 lugares. Eu estou com a dúvida nessa anastomose aí, professora. Anastomose? Anastomose. Elas aparecem também, geralmente, muito mais em mulheres, é isso? Não, todo mundo tem a anastomose. Todo mundo tem. Isso é uma estrutura natural. Né? Então, por exemplo, aqui, né, a gente sempre tem que pensar, né? Que nós somos metade direita e esquerda, tá? Então, a gente tem, por exemplo, a carótida direita e a carótida esquerda. Em algum momento, os vasos se ramificam e se unem aqui no centro, no plano sagital mediano. Nem sempre essas anastomoses estão no plano sagital mediano. Estou colocando como referência um que a gente está vendo aqui na cabeça e pescoço. Tá? Então, por exemplo, a artéria labial. A gente tem a metade vindo de um lado, a outra do outro, e formou a anastomose aqui. Porque eu perdi um pouco aí, você estava falando de operação, tal, não sei o quê, aí eu me liguei sobre
sobre as meias, né, que algumas mulheres aparecem e tal, e ficam todas bravas por isso e por isso. Tem uma outra coisa que são as varizes. Uma Né? coisa não Então, leva a outra, não, né? não. O que acontece nas varizes é que a parede das veias, elas não apresentam... Vocês percebam que a parede da veia é muito mais fina do que a artéria, tá? Então, às vezes, a parede da veia, ela não suporta a coluna de sangue que está sendo aplicada sobre ele, ainda mais os membros inferiores. Então, ela não suporta essa coluna de sangue, o peso da coluna de sangue, e aí ela enfraquece. Ou também por outros fatores também, né? Estruturais da própria parede do vaso, que fazem com que ocorram essas formações chamadas de varizes. Mas as varizes também acontecem nos homens, né? Aliás, a incidência nos homens também é bastante grande. É que o homem não se cuida tanto como a mulher. Né? A mulher começa a aparecer um vasinho, ela vai procurar um médico para arrumar aquilo, né? O homem não, ele vai deixando, né? Tá, mas os homens têm sim. Alguma outra pergunta? Não, por hora não. Não? Não. Eliana? Tranquilo, professora. Estamos com um coro muito baixo, mas tudo bem. Tá. Estamos aí, firme e forte, sempre os mesmos. Dá bem. A gente tenta ficar forte, né? Isso aí. Bom, se vocês não tiverem mais nenhuma pergunta, a gente encerra por aqui. O povo parece que tem medo de falar aí, professora. Oi? O povo parece que tem medo de falar. Sabe por quê? Porque fica gravado. Mas, Nossa, depois né? quando eu vejo as Você tá com medo de virar meme. A Elaine fala bastante. Eu falo muito. Tá certo, Lê, tá certo. Tem que aprender, nós temos que Depois eu aprender. fico vendo só as minhas caretas lá nas gravações. Eu falo, meu Deus, coitado do povo. Ai, ó, no começo eu tinha muita vergonha, mas agora já passou. Eu não tô nem aí. Também. Tem coisa pior. O que me importa é poder oferecer um pouco de conhecimento que eu tenho para vocês. Isso que me importa. Tem que se adaptar, né? A situação. Enfim, a ferramenta agora é assim, então usufruir. Sim. Certo, gente? Certo, professora. Então, tá obrigada. bom, gente. Obrigada, boa noite. Obrigada, professora. Boa noite, gente. Boa noite. Bom descanso para vocês. E é bom vê-los novamente. Igualmente. Até. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau. Tchau pra vocês.